Agroecologia em prosa virtual. Agroecologia, saúde e cidadania. Ações do Núcleo de Extensão Rural Agroecológica NERA pelo Bem Viver. Formação profissional em saúde numa perspectiva agroecológica. Caminhos possíveis, com Vanessa Gomes e mediação de Shirley Santos. Pronto, agora oficialmente, né, estamos iniciando. Bem, gente, boa tarde, um prazer enorme estar retomando, né, o Agroecologia em Prosa. A gente fez um mês de pausa, não foi bem um mês de pausa, porque teve outra prosa mediada por outro professor, né, por professor Leandro, mas das minhas mediações, né, porque eu estava bem cansada. E retomar com esse tema, um tema tão importante, né? Eu estava conversando com a Vanessa sobre. A gente sempre fala, tem falado muito, né, dos diálogos saúde e agroecologia, mas muito o diálogo com pessoas que estão no campo da agroecologia e, né, fazendo essa aproximação com a saúde. E aí a gente tem uma possibilidade de fazer esse diálogo com pessoas que estão na área de saúde, em cursos da área de saúde, e fazer essa aproximação com a agroecologia. Para a gente é uma honra muito grande, né, estar com Vanessa e outras pessoas aqui que estão na sala, né, que estão conosco na prosa e que também fazem parte desse projeto. Eu sou Shirley, né, sou professora aqui do curso de agroecologia no Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, e coordeno um programa de extensão que faz esse diálogo entre agroecologia e saúde, né? Dentro do nosso núcleo, que é o nosso NERA, que vocês, né, entram aí pelo espaço do NERA, né? O Núcleo de Extensão Rural Agroecológica. E é um programa que tem 10 projetos que são vinculados a esse programa, fazendo esse diálogo entre agroecologia, cidadania, saúde, bem viver, com, né, professores de áreas diferentes, mas fazendo esse diálogo. E hoje a gente tem a honra de convidar a Vanessa, né? Sim, também faço parte, né, da campanha contra os agrotóxicos e pela vida, Associação Brasileira de Agroecologia. Aqui a gente também, junto, né, por conta do NERA, a gente também faz parte da Comissão de Orgânicos, né, da CPO Paraíba e do Fórum Paraibano de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional. E são espaços onde a gente também está o tempo inteiro fazendo esses diálogos entre saúde e agroecologia, tá? E hoje a gente tem a honra de ter a Vanessa. Vanessa é enfermeira, né? Tem a formação em enfermagem, dá aula no curso de medicina, né? Da Universidade de Pernambuco, no campus de Garanhuns, e está coordenando, né? Vai iniciar agora esse processo maravilhoso, mas já está como coordenadora, né, dessa residência, que é uma residência muito profissional em saúde coletiva, mas com essa ênfase em agroecologia, né. E Vanessa também integra com a gente o GT Saúde da ABA, a gente tem dialogado muito, tem sido uma aproximação muito bacana, né, a gente já se conhece aqui pessoalmente, por conta das atividades lá na Fiocruz, que a gente já participou juntas, mas essa aproximação via aba tem sido muito importante, né? Então, Vanessa, seja muito bem-vinda, e todo mundo que está, né, tá se chegando para a nossa prosa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Shirley. Queria muito agradecer, né, o convite de Shirley, do NERA, de poder participar desse momento, né, de diálogo, de prosa com vocês. Agradecer a presença de todas e todos, né, que estão aqui presentes. De todo, né? Todas e todo. Parece que é só Saulo homem aqui. E eu acho que a gente hoje vai conseguir fazer um debate bem legal, né? Fazer uma interação mesmo. A prosa é isso, né? A gente vai jogando elementos e a gente vai dialogando, né? Então, eu vou colocar uns slides aqui que eu preparei para servir como guia, né, para a gente poder... Eu sou muito visual, então, assim, eu acho que ajudam algumas coisas, né? Então, tem umas imagens, o ruim é que eu vou ter que parar, olhar para vocês e olhar para os slides, né, que o Meet acaba não permitindo a gente ver tudo numa tela só. Nesse tamanho, fica tranquilo para vocês ou preferem tela cheia? Pode ser assim, Shirley?
Tá tranquilo, Vanessa. Eu acho que dá para ver. Qualquer coisa, Shirley, se tiver alguma pergunta no chat, qualquer coisa, tu pode me ajudar nisso, né? Sim, com certeza. Com certeza. Eu vou ficar acompanhando aqui. Então, como Shirley apresentou, sou Vanessa, né? Sou enfermeira sanitarista, estou nessa mesma linha. Me formei em enfermagem e caí na rede como sanitarista, né? Trabalhei na gestão de Recife, trabalhei na rede NUTES e fui para a Universidade de Pernambuco, né? Então, toda a minha carreira foi na saúde coletiva, todas as minhas formações, né? E hoje eu dou aula de saúde pública, de saúde coletiva, de atenção primária à saúde para o curso de medicina. Hoje a gente tem, também lá no campus, 2 programas de extensão que eu coordeno junto com a professora Sueli, né, que é o projeto Um Pé de Saúde, que atua na comunidade quilombola do Castanhinho, que é uma comunidade quilombola de Garanhuns, e também a gente tem um outro programa de extensão que coordenamos nós duas, mais a professora Clarissa, que é de Direito, também da UPE, e o professor André da Fiocruz, que é o programa Transvergente, que trabalha com os camponeses em Sertânia, os camponeses que foram vulnerabilizados pelas obras do Rio São Francisco, né? Então, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito próximo dos povos da terra, né? Tentando partir dessa perspectiva, desse âmbito mesmo de diálogo, de troca de diálogo, de diálogos de saberes, né? De troca de saberes. Eu queria pedir licença para a gente iniciar com um trecho de Ailton Krenak, que vai servir para a gente começar a nossa prosa, né, e a gente começar essa reflexão, né, nesse livro. Deixa eu ver, eu coloquei aqui, foi mais fotos mesmo, que vai ajudando, porque eu já vou deixando as referências aqui, né, para quem não conheceu o livro. Então, nesse livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak, ele faz uma reflexão, né, sobre o mito da sustentabilidade, né, que foi inventado pelas corporações, né, para justificar esse assalto que eles fazem da natureza, né. Então, o Krenak diz: fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Nesse mesmo livro, em outro trecho, Krenak fala: a ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da Terra, vivendo numa abstração civilizatória absurda. Ela suprime a diversidade e nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. Eu escolhi começar com esses trechos do livro de Krenak para a gente saber de onde a gente está partindo, né? Qual é essa relação que a gente pensa, né, do ser humano, né, dentro dessa complexidade que é a natureza. Nós fazemos parte dessa natureza, né? É daí que eu parto e que a gente começa essa prosa, certo? E aí eu volto para o tema, para o título, né, da nossa prosa de hoje, que seria formação profissional em saúde numa perspectiva agroecológica. Tendo isso, eu faço algumas perguntas, né, para a gente refletir. Por que a gente forma em saúde, né? Ou melhor, para quem formamos em saúde, né? E por que numa perspectiva agroecológica? Essas perguntas, né? A primeira, por exemplo, a gente pode responder. É muito fácil responder essa pergunta, né? A gente forma em saúde porque a gente precisa de profissionais que cuidem das pessoas para atuarem na atenção à saúde, ou seja, né, prevenindo doença, promovendo saúde, recuperando e reabilitando aqueles que necessitam, né? E aí, como a gente pode pensar também, por exemplo, no sanitarista, a gente precisa construir redes de saúde, atuar na gestão, atuar no planejamento em saúde, né? Então, é um leque de opções que esses profissionais de saúde, eles podem atuar, né? E aí, quando a gente faz a pergunta, por que numa perspectiva agroecológica, né? Então,
toda formação, né, ou melhor, toda formação, ou melhor, né, toda ação consciente ou inconscientemente, ela é realizada sob uma perspectiva ou um paradigma, e a saúde também, né, quando a gente forma em saúde, a gente forma dentro de uma perspectiva ou dentro de um paradigma, né, e se isso não tiver muito definido, né, na cabeça da gente, nas academias, a gente vai estar apenas reproduzindo um paradigma hegemônico, né, ou seja, aquilo que está instituído, né, a gente vai estar fortalecendo esse sistema socioeconômico em que estamos vivendo hoje, né. Para deixar um pouquinho mais explícito, né, para o que é que eu estou querendo falar, né, a gente vai estar, por exemplo, dentro da área da saúde, a gente vai estar fortalecendo o modelo biomédico, né, ou seja, esse modelo que é médico-centrado, reducionista, medicalizante, hospitalocêntrico, né. Nas agrárias, a gente vai estar fortalecendo o agronegócio, né, com o seu uso irracional de agrotóxico, a monocultura, o desrespeito à agricultura familiar e os povos tradicionais. E, em um contexto geral, nós estaremos fortalecendo esse sistema neoliberal, capitalista, né, que a gente vive, e que causa iniquidades sociais, que causam a morte de milhares de pessoas, né? Qualquer coisa, vocês vão me falando. Espera aí que eu vou passar aqui o slide. Não, é aqui, não, é aqui. Então, eu trago esses 3 livros que eu vou estar citando, como eu falei, vou estar colocando algumas... Oi, falaram? Não, Vanessa, acho que foi porque eu ativei o microfone aqui sem querer, mas pode continuar. Tá certo. Desculpa. Tá bom. Então, pensando nisso, né, que nessa questão da gente trazer qual o paradigma, qual a perspectiva que a gente quer para essa formação, a gente pode trazer um conceito desenvolvido também pelo filósofo Achille Mbembe, né, sobre a necropolítica, ou seja, o Estado, ele escolhe quem deve viver e quem deve morrer. Então, a gente hoje vive, né, uma necropolítica, a gente vê cada dia quem é que está morrendo, né? A gente vê vários jovens morrendo, principalmente jovens negros, né, morrendo a cada dia nas periferias, mulheres sendo assassinadas, né? Então, nessa necropolítica, imaginem quem hoje que está morrendo e quem é que está vivendo, né? Quem é que esse Estado, que hoje a gente está inserido, está definindo a quem ele mata e a quem ele deixa viver, né? Assim, como eu falei anteriormente, né, precisamos ter uma posição política de uma sociedade mais estruturada em nossas mentes, em nossas ações, para não vivermos apenas reproduzindo esse sistema, né, que é um sistema de morte, né, um sistema erguido em cima de suor, de sangue dos quilombolas, né, dos índios, dos camponeses, né, e de todo o povo da América Latina, como a gente sabe disso, né. Muitos não preferem não ver, né. Então, a gente vive numa civilização da barbárie, isso é o que eu posso dizer, civilização da barbárie, já que são palavras antagônicas, né, mas a gente está numa sociedade civilizada, ou seja, esse conceito de civilização seria uma sociedade que está no estágio mais avançado, né, de organização, de evolução de uma determinada sociedade. Mas é uma sociedade hoje que mata o pobre, que mata o negro, que mata a mulher, né? Então, a gente pode pensar, e aí eu jogo para vocês, quem são esses, quem é civilizado, né, nessa sociedade, ou quem não é, né? E aí... Exatamente, Vanessa, assim, para a gente, tanta coisa que a gente tem, né, acompanhado, e principalmente nesses últimos meses, nesses últimos anos no nosso país, que a gente fica o tempo inteiro questionando, né? Desculpa ter interrompido, mas é porque você joga uma reflexão que eu acho que é importante, né? Que a gente pare para pensar sobre isso, né? E pensar, a gente inclusive já fez uma prosa aqui para falar sobre a questão do racismo, e foi bem interessante também, como a gente pensa, né, como é que a gente está vendo hoje a necessidade, como a Djamila Ribeiro fala, né, a gente tem a necessidade, não é só
de não ser racista, é de combater o racismo, né? E isso está muito antirracistas. Exatamente, de sermos antirracistas. Então, isso está muito evidente nisso que você traz, né? Nessa discussão que você está trazendo, e como a gente faz essas conexões com o campo da saúde, né? Com a área da saúde. Então, mais uma vez, desculpa estar interrompendo, mas é porque... Eu adoro, Silvia. Quem quiser abrir o microfone, é uma prosa. Abre o microfone e vamos dialogando, né? Muito bom. É bem isso, sabe, Shirley? Eu acho que a gente precisa, que é o que, quando a gente vai falar de formação, quando a gente vai falar de saúde, a gente precisa ampliar um pouco isso e trazer essa complexidade que a saúde está inserida, que a gente está inserida, né? A gente não pode olhar apenas para a saúde como uma ausência de doença ou como um bem-estar psicossocial, e físico-psicossocial, né? Vai para muito além disso. A gente precisa entender quais são as estruturas sociais que a gente está inserida, né? Para poder dialogar e para a gente poder estar no mundo posicionado, né? Porque senão a gente vai estar realmente reproduzindo isso que está aí, né? O instituído. Eu vou falando já nessa parte, né, da sociedade, eu vou trazer um trechinho também aqui desse livro, Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire, que ele traz uma sociedade que se mostra incapaz de resolver os problemas que suscita seu funcionamento, é uma civilização decadente, né? Uma civilização que escolhe fechar os olhos ante seus problemas mais cruciais é uma civilização ferida. E uma civilização que engana os seus próprios princípios é uma civilização moribunda. Então, é aí que a gente precisa também atuar, né? Se a gente vê, como o Césaire ele traz, a nossa civilização, ela está decadente, ferida e moribunda. Como é que a gente consegue pensar estratégias saudáveis para essa civilização, né? Eu acho que o pensamento que a gente faz, que talvez a agroecologia, talvez não, que a agroecologia dialoga também com isso, é como a gente consegue promover processos de proteção à saúde, processos de proteção à natureza, e a natureza eu incluo o humano também, né? Nós fazemos parte da natureza, somos constituídas por esses elementos que estão na natureza também. E como é que a gente consegue promover esses processos de proteção à saúde, né? Então, sendo assim, a gente está precisando urgentemente pensar nessas formas, né, de trazer saúde para essa sociedade que a gente vive, né? E assim, eu acredito que a formação, em qualquer área, e no nosso caso, na área da saúde, ela requer uma perspectiva integradora, de inclusão, né, que seja baseada no respeito, na diversidade, na pluralidade cultural, racial, étnica, né? E pensar uma sociedade mais igualitária e justa, né? E eu acho que o diálogo de saberes, dialogar com diferentes saberes é uma saída também, né? E que a gente consiga dialogar com o outro. E aí eu coloquei só essa fotinha aí da Grada Quilomba, porque não é só o outro, né? Ela também traz aquele conceito que eu acho muito interessante, o outro do outro, né? Que a mulher negra é o outro do outro. Então, a gente dialogar com o outro do outro, outro do outro do outro, com todas aquelas, todos que fazem parte dessa humanidade, dessa natureza, né? Então, todos esses são importantes de serem inseridos e serem integrados, né? Seja quem for esse outro, né? Ainda trazendo a Ashley Mbembe, quando se nega a humanidade do outro, ele diz que quando se nega a humanidade do outro, qualquer violência torna-se possível, de agressões até morte. Como podemos ver, quando se mata o outro, mata nosso planeta, mata a natureza, né? Então, voltando para essa formação em saúde, a gente precisa formar profissionais de saúde voltados para essas necessidades, né? Para as necessidades de uma sociedade que seja uma sociedade muito mais justa, de forma a desenvolver a atenção à saúde com ações de cura, né, de reabilitação, de prevenção, de promoção da saúde, mas nessa perspectiva mais ampla, nessa perspectiva da complexidade, né, de forma a garantir o respeito a esse outro, né, o respeito às diferentes práticas de saúde, das diferentes concepções de saúde, e olhando a saúde em sua complexidade, né, principalmente
fazendo esse diálogo, né, com esses diferentes saberes de diferentes populações, das populações campesinas, quilombolas, ciganas, né, e incluindo todos esses atores, esses sujeitos, né. E aí, uma formação nessa perspectiva não é nada fácil, né? É um grande desafio a gente pensar propostas, pensar ações e pensar uma formação dentro de desse sistema que a gente vive, que vá de encontro a ele, né? Vai de encontro a ele, uma formação, quando a gente fala numa formação muito dialogada e integradora, né? Mas a gente também não corre de desafios, né, Sileide? Desafios é algo que nos move Isso, também. Elisa. E é interessante porque até dentro, né, dos próprios cursos de agroecologia, isso é uma discussão que a gente faz sempre, né, da formação nos cursos de agroecologia, porque a gente, boa parte dos profissionais que estão, né, dos educadores e educadoras que estão nos cursos de agroecologia, vem de uma formação nas ciências agrárias, e essa formação, do mesmo jeito que a gente na saúde, e eu sempre dou esse exemplo, porque às vezes as pessoas, quem tem um olhar mais para a saúde coletiva, né, e vai se dedicar mais à saúde coletiva, consegue abrir um pouco mais o campo da visão, mas muitas vezes a formação nas áreas de saúde, elas também são tão fechadas, né, quanto a formação que a gente vê nas agrárias, né, e isso muitas vezes dificulta esse diálogo de saberes, porque para a gente fazer realmente um diálogo de saberes, a gente precisa sair das nossas caixinhas, né? A gente precisa sair daquilo que a gente vai o tempo inteiro ao longo dos cursos, né? Enquanto a gente está fazendo curso as áreas específicas, então você estuda determinada área, pronto, você vai ser especialista naquela área. Na saúde é do mesmo jeito, nas agrárias vai ser do mesmo jeito. Então, para a gente sair desse campo, né, e conseguir realmente trabalhar numa proposta de diálogo de saberes, exige que a gente mude, né? A gente mude o nosso olhar, né? Mude a nossa forma, inclusive, de ver o mundo e de ver os outros, né? Como você bem deixou destacado aí. Isso. E aí foi bom que aí você traz que isso é a agroecologia também, né? Esse olhar para o outro, esse incluir o outro, esse dialogar com diversos saberes, isso também faz parte da agroecologia, né? Eu lembrei aqui de um texto que você indicou e que a gente leu, o Saulo também a gente estava fazendo um estudo sobre agroecologia, o Saulo também leu esse texto, do Caporal, e aí ele fala, né, do potencial endógeno, que a agroecologia, ela só pode ser, a gente só pode iniciar um projeto agroecológico se a gente tiver olhando para esse potencial endógeno, ou seja, para o que tem ali, naquele local, né? Então, isso é integrar saberes também, não é a gente chegar com o nosso saber e querer impor, ou a gente pegar um saber de um local e impor em outro local, é a gente conhecer o que tem ali, e a partir daquilo que tem naquela localidade, a gente conseguir potencializar e trabalhar junto, né? Trabalhar em colaboração. Então, isso é agroecologia, mas isso também é saúde, né? Como é que um profissional de saúde que chega numa comunidade, ele chega com todo aquele conhecimento, aquele saber biomédico, né? Chega se sentindo o conhecedor da saúde, e aí vai para uma comunidade, por exemplo, quilombola, que tem toda a sua prática de saúde construída, né, em uma outra perspectiva, que é essa perspectiva da relação mesmo com a natureza, né, de eu ser também essa natureza, né, e não consegue fazer o seu trabalho de uma forma a ter impacto realmente na saúde daquela população, se não estiver aberto para compreender qual é a perspectiva de saúde, qual é o conceito de saúde trabalhado naquele local, né? Então, tanto para a agroecologia quanto para a saúde também, esse potencial endógeno que o Caporal traz é importante, né? Como é que a gente poder atuar enquanto saúde e que essas ações e essas políticas também de saúde, se a gente pensar em política, elas tenham impacto, a gente precisa olhar também para esses diferentes saberes, para esses diferentes modos de vida, né? E aí,
Deixa eu voltar aqui, fui lá aqui o meu roteirinho. A agroecologia, né, eu coloco aqui, a agroecologia é a saída para o equilíbrio do metabolismo social, né? Por quê? Deixa eu ver se eu coloquei algum slidezinho aqui, eu acho que eu coloquei. Eu coloquei essa imagem para a gente ver que sociedade é essa que a gente está, né? Essa sociedade da morte, essa necropolítica que a gente vive, né? Que a gente só vê desmatamento, queimadas, poluições, óleo no oceano, né? Nas nossas praias, no mar, matando animais. Enfim, quantas grandes tragédias, né? Crimes, para mim são grandes crimes, né? Que aconteceram há pouco tempo, né? Porque a gente terminou de falar de Mariana, já tinha outra, a gente está no meio de uma pandemia agora. E o que é que isso tem a ver com saúde? O que é que isso tem a ver com agroecologia, né? A gente pensar o que está à nossa volta, o que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, e pensar que modelo é esse de sociedade. E como é que a gente, enquanto profissionais da agronomia, da saúde, né? Eu acho que a maioria do público que está aqui é voltado para essas duas áreas, né, Shirley? Como é que a gente pode contribuir, mesmo que seja no nosso micro contexto, né? Como é que a gente consegue contribuir com isso? E aí, falando do metabolismo, né? O metabolismo social, eu trago essa imagem só para, como eu falei, eu sou visual, então eu tenho imagem. Então, o metabolismo social, para que não aconteça isso aqui, ele precisa estar equilibrado. O que é isso? O que a gente tira da natureza, a gente tem que tirar numa quantidade que seja possível dessa natureza ela se regenerar, né? Se regenerar esses ecossistemas, que é o que a gente chama de inputs, né? A gente não, Gonçalves de Molina e Toledo, né? E aí, que a gente também, a excreção, né, que seria um lixo, o que não nos serve, vai ser devolvido para a natureza, mas numa quantidade que ela também seja capaz de absorver. Quando a gente acaba com esse equilíbrio, a gente tem isso aqui, né? A gente tem essas cenas que a gente vem vivenciando diariamente. E aí eu trago um exemplo aqui, né, que eu construí, foi na minha tese esse exemplo. Por exemplo, o que é que o agronegócio faz? O agronegócio, ele destrói muitas das reservas naturais, né, que é o que a gente vem acompanhando, né? Quando o agronegócio destrói essas reservas naturais, muitos povos tradicionais e povos camponeses, indígenas, enfim, povos tradicionais e camponeses, muitas vezes eles precisam migrar, né? Diminui essa produção orgânica, diminui essa produção de agricultura familiar, né? Aumenta o uso de combustíveis, aumenta o uso de agrotóxicos e aumenta o quê? A doença, né? Então, esse slide eu gosto de trazer porque ele mostra o que é que um impacta no outro, né? Então, a gente tem um impacto no campo, a gente tem um impacto na saúde, e tem um impacto na cidade também, porque às vezes a gente pensa, não, discutir agroecologia é discutir o campo. Não é, discutir o campo é discutir a cidade, é discutir um modelo de sociedade que a gente quer, né? Que a gente almeja. E aí, quando a gente vem para a cidade, aumenta a população, né? Esses camponeses que estão saindo do campo, né? Porque não tem como mais sobreviver no campo devido a todo esse desmatamento, dessa destruição das reservas naturais, da poluição de suas águas, eles vão para a periferia da cidade, né? Aumenta as iniquidades, aumenta o consumo de produtos industrializados. Claro, tem vários outros exemplos que a gente pode encaixar aqui. Isso aqui é um desenho resumido, né? Do que acontece, é um exemplo. E aumenta também a doença. Então, sempre caindo, né, nessa questão também da saúde, né? Como é que a saúde, ela dialoga com isso? Né? Foi uma pergunta que eu coloquei aqui no meu... Apesar que eu fui fugindo totalmente do roteiro que eu fiz aqui. Mas como é que a saúde dialoga com isso? Né? Então, para que a gente tenha uma atenção integral à saúde, que é o que a gente fala tanto né? Eu esqueci o nome da menina, que é daqui da Nívia, que falou que é do curso de saúde coletiva, né? A gente trabalha tanto dentro das políticas públicas de saúde, né? A gente trabalha essa questão da integralidade. A gente tem um sistema integral e a gente tem uma atuação enquanto profissionais de saúde que seja integral, né?
Então, como é que a gente pode ter uma atenção integral que dialogue, que tenha um respeito com essa cultura local, né? A gente precisa pensar nesses projetos, né? E aí, não digo que a gente vai ter, eu vou apresentar já aqui a residência, que foi o que o Chile me chamou, e eu fico aqui falando na apresentação danada dessa residência, mas a minha ideia era que a gente pensasse no todo, para a gente chegar no qual é essa importância da gente articular a saúde, né, no caso da residência, a saúde coletiva, com essas questões da agroecologia, né? E aí eu vou chegar aqui na residência e a gente vai dialogando ainda, tá? Deixa eu passar para cá. Vou esquecer isso aqui, porque senão eu vou falar um bocado. Shirley, tu vai me marcando meu tempo, tu vai me dizendo aí. Tá tranquilo, Vanessa. Nessa perspectiva de tudo isso, né, que eu venho falando, né, que a gente está aqui dialogando, a gente pensa, e aí, como eu falei, eu sou enfermeira, eu fui formada num currículo completamente desintegrado, onde eu vi uma parte do humano aqui, outra parte ali. Imagine integrar com um sistema social, com um sistema econômico, com a natureza. Não existe essa integração, né, na formação da saúde. Isso alguns professores, a gente vem trabalhando isso. O que a formação na saúde avançou foi para a integração no serviço, no SUS, né, do estudante ter desde o primeiro período, e aí não é para todas as profissões, mas ter esse contato no SUS escola. Mas como é que eu faço essa integração também com toda essa amplitude que tem, toda essa complexidade que é a saúde, né? E aí, pensando um pouco por aí, a gente pensou como é que a gente faz essa formação, e a gente pensou nessa residência também. Significa que a residência é a resposta para isso tudo? Não, mas é uma célula, né, que uma sementinha, vamos trazendo é sementinha que a gente quer plantar e que a gente quer colher frutos no futuro, né? Quem sabe a gente não consegue colher alguns frutos, né? A gente consegue trabalhar um pensamento desses profissionais da saúde com esse olhar mais integrado, né? Mais dialógico, né? Que a gente consiga fazer essa integração com essas populações também, né, que sejam populações tradicionais. Vamos lá. Então, a gente da UPE, bem como a Fiocruz, né, da Pernambuco, e a UFAP, que é a Universidade Federal Rural do Agreste Pernambucano, né, que agora é UFAP, é Universidade Federal do Agreste Pernambucano. Era a Universidade Federal Rural de Pernambuco, era um campus e virou uma universidade, né? E aí a gente foi pensando, né, o André Monteiro, que é pesquisador da Fiocruz, Horaza, Renato Molica, que são da UFAP, né? Então, pessoas de diferentes áreas, das agrárias e da saúde, a gente veio construindo e depois fomos chamando muito mais gente. E aí vieram Sueli, Rosângela, enfim, várias pessoas que eu não vou, Saulo, né, que eu vou falar quem está aqui, Régia, e aí eu não vou falar o nome de todos, que é muita gente. A gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, uma rede muito, muito forte, né, na região. E essa residência ela vai ter uma atuação na 5ª Regional de Saúde de Pernambuco, que é no Agreste Meridional. Fizemos reuniões com vários movimentos sociais, e aí a ABA também, o GT de Saúde da ABA, qual eu e Shirley, a gente faz parte, né, Shirley vem coordenando, junto com a Cris, né, Shirley? Isso, às vezes eu falo e o microfone está desligado aqui. E eu não quero deixar ligado para não ficar com ruído externo, mas é isso. Tá. E aí, assim, todos esses atores, o DECO, da Fiocruz do Rio, gente, eu não vou tentar falar porque eu vou esquecer, gente, e vai ficar feio para mim. Então, assim, é muita gente mesmo, é uma residência que foi construída com muitas mãos, né, e com muita vontade mesmo de atuar nessa região. É uma região que a agroecologia já vem crescendo, a gente tem uma feira orgânica, né? Existem vários projetos que a Universidade Rural, que é a UFAP, vem desenvolvendo, e aí a gente fez essa parceria para a criação dessa residência, que, como eu falei, tem alguns movimentos sociais aqui, ó, nesse slide, né, eu trago alguns que participaram das reuniões com a gente, Centro Sabiá, o MST, a ASA, o IPA também, né, é um parceirão nessa construção. Então, assim,
todos os momentos. Silvana, do IPA, estava junto, estava participando, né? Então, o que é a residência em saúde, né? A gente é uma residência que vai ter a duração de 2 anos, como todas as outras, né? A primeira turma está prevista para iniciar em março de 2021. A residência foi aprovada agora, há pouco tempo, e vai entrar no edital da Secretaria Estadual de Saúde, que é agora no final do ano, né, que sai o edital, e acredito que a seleção toda é em janeiro. Em março, os residentes já vão estar aqui com a gente, né? E aí é uma turma de 8, a gente está abrindo 8 vagas, né, para 10 profissões, que mais na frente eu vou dizer para vocês, eu acho que é o próximo slide, né? Então, como quem não conhece a residência tem uma carga horária total de 5.760 horas, sendo 1.100 da parte teórica, né, o restante parte prática. Então, os residentes, eles ficam em território 60 horas semanais, né, 60 horas semanais em atividade da residência. O que a gente pensa, né, que a gente pensa não, os profissionais que podem participar dessa residência são essas 10 categorias profissionais, né, podem concorrer àquelas 8 vagas, certo? Os espaços de atuação vão ser os territórios tradicionais e os projetos que vêm sendo desenvolvidos nessa regional. E essa regional é uma regional muito diversificada, né? A gente tem 35 comunidades quilombolas nessa regional. É uma regional que é composta por 21 municípios. Então, a gente tem 35 comunidades quilombolas, 32 assentamentos, 5 povos ciganos, tem um povo indígena, né, que é o Funiô de Águas Belas, e uma comunidade ribeirinha. Então, a gente tem um cenário de prática bem diverso, né, para a gente poder atuar, além de vários projetos que são desenvolvidos pelo IPA, pela UFAP e por outros movimentos sociais que são parceiros, né. Os residentes, além de atuar nesses territórios, eles atuam também na Secretaria Estadual de Saúde e nas secretarias municipais de saúde, né, fazendo essa ligação, território, gestão da saúde, certo? Aqui são alguns objetivos da residência, né, que é a formação sanitarista de diversas áreas da saúde, a partir dessa pedagogia do território para uma atuação nos diferentes espaços de gestão do SUS e das agrárias, que estejam aptos a realizar uma análise do processo de saúde, doença, cuidado, mediante perspectivas sistêmicas, né, na construção dessas práticas interdisciplinares. E, como metodologia, a gente tem um eixo teórico com 6 módulos que agregam, né, integram, na verdade, conteúdos da agroecologia com conteúdos da saúde e da gestão à saúde, né, e o eixo prático, onde esses residentes vão estar atuando naqueles espaços que eu falei anteriormente, certo? A gente organiza esses eixos em diferentes tempos, e, no final, como a gente propõe que eles façam um projeto de intervenção que vire seu TCR, né? É isso. Tem uma carreirinha para a gente poder dialogar mais, para não ficar aqui só falando. Maravilha, Vanessa. Nívia e Tamara já estão colocando aqui, perguntando cadê a fonoaudiologia e a odonto. Pois é. Nívia, a gente pensou o seguinte, no momento inicial, a gente ia colocar até menos profissionais. Mas aí alguns movimentos foram pedindo, a gente tinha pensado em 8 profissões, inicialmente, para depois a gente ampliar. E aí ia ser uma por vaga, uma profissão por vaga. Só que aí alguns movimentos pediram, ou entra tal, ou entra outro. Inicialmente ia ser tudo, né? E qualquer profissional de saúde poderia fazer a residência. Mas aí teve uma questão, a gente precisava descrever profissional por profissional. A gente tem uma dificuldade de tutor de todas as áreas, né? A gente precisa ter tutor que, no mínimo, mestrado para todas as áreas. Então, assim, nesse momento inicial, a gente acabou restringindo. É uma pena mesmo. Mas, quem sabe, futuramente, quando a gente já tiver com a engrenagem funcionando, a gente consegue ampliar, né? A gente consegue trazer esses outros profissionais também, ampliar o grupo, né, porque ia ser uma dificuldade hoje para a gente conseguir os profissionais para serem tutores nesse perfil que a gente está querendo, né? É isso. Boa tarde, prazer enorme falar com você, professora Vanessa. Tem problema não, eu já vou ficar aqui no meu calendário bem avisado que na segunda turma a fonoaudiologia entra e eu estarei lá. Até chegar o dia de eu
acessar realmente, né? Eu já vou ter concluído a pós-graduação em saúde pública na UPE, e aí acho que já estou bem perto também de acabar a saúde coletiva também na UPE, a graduação, aí eu já vou com carga total, já fica combinado. Saúde coletiva tem, tá lá na vaga. Pois é, mas eu ainda sou graduanda em saúde coletiva, atualmente. Eu sou fonoaudióloga, sou formada há 10 anos, mas aí, depois dos filhos crescidos, eu resolvi voltar a estudar, me renovar, e como a saúde pública foi um campo que sempre eu vislumbrei muito, sempre me atraiu bastante, eu entrei em 2018.2, por portadora de diploma, né, na UPE, no campus de Santo Amaro. E aí, esse ano agora, um mês e meio, mais ou menos, atrás, surgiu a oportunidade de fazer a pós. Então, eu estou na UPE, aqui no campus Santo Amaro, em Recife, e na UPE Campus Garanhuns, como pós. E futuramente residente, ou seja, vou ser triplamente UPE. Tá, eu fui UPE desde a graduação. Pronto, vou seguir seu caminho. Residência na UPE, só do mestrado eu fui embora, mestrado e doutorado. E voltei. Estou fazendo a graduação, estou fazendo a pós e futuramente a residência. Eu vou esperar que Fono vai entrar, com certeza. Vai sim, vamos lá. Maravilha, Nívia. Tem alguns comentários, né, que a galera foi colocando aqui no chat, né? E aí eu vou dando uma lida. Malu que colocou, né? Gosto muito de pensar que a agroecologia, nessa perspectiva tão abrangente, é uma forma de medicina preventiva, né? Através de alimentação, comida de verdade, sem agrotóxicos. E realmente, né, a gente pensa, eu até tinha colocado mais para frente, quando você estava falando, Vanessa, né, desse olhar que a gente tem para a saúde, e como esse olhar para a saúde, ele tem que necessariamente dialogar com a agroecologia. Aí eu sempre lembro de uma frase da Vandana Shiva, né, que ela diz que a agroecologia, ela produz saúde por hectare, né, ela não está produzindo só alimentos. Porque a agroecologia, ela pensa na saúde de quem está no campo e pensa na saúde de quem está na cidade. Né? Então, traz qualidade de vida para os dois ambientes, né? Porque vai trazer qualidade de vida para quem está produzindo o alimento e vai trazer qualidade de vida para quem está consumindo o alimento. É verdade. Tem mais uns comentários aqui, né, Sueli? Isso. Tamara também colocou, né, que o SUS é a nossa grande escola. Nívia já falou, né, que quer fazer essa residência. Eu também, Nívia, eu fiquei louquinha por essa residência quando eu vi. O projeto é fantástico, eu tive a oportunidade de ler o projeto inteiro, é lindo. E a gente fica, assim, eu fico muito feliz, né, de ver como a agroecologia está avançando, né, e a agroecologia, como eu falei no início, a gente sempre, para mim, eu sempre falo desse lugar, né, desse espaço. Eu estou trabalhando na agroecologia e eu trago a discussão da saúde, né, nas minhas aulas, nos meus projetos e o tempo inteiro, né, as atividades que a gente vem desenvolvendo, o nosso próprio GT, né, Vanessa, o GT da ABA, que foi um GT que foi criado em 2017, ou seja, não está desde o início, né, na ABA, tanto que a gente teve o primeiro congresso agora com participação ativa, né, do GT Saúde. Mas aí, quando a gente vê a agroecologia entrando na discussão dos cursos de área de saúde, isso, assim, me enche literalmente de esperanças, né, de que essa discussão, ela chegue cada vez mais, né, nos cursos de área de saúde, como a Malu colocou, né, você vê que é uma medicina preventiva, né? Ou seja, quando você traz a discussão para a produção de um alimento saudável, um alimento que vai estar em equilíbrio lá com o meio ambiente todo, você está trazendo qualidade de vida, né? E isso é saúde. Quando a gente, pensando nessa perspectiva, né? Quando a gente, por exemplo, fortalece a agricultura familiar, a gente promove saúde, né? Quando a gente combate o uso de agrotóxicos, o uso de pesticida, a gente está promovendo saúde, né? Quando a gente
fortalece uma cultura tradicional, a gente ajuda, ou a gente colabora, ou a gente está ali junto também, né, fortalecendo uma rezadeira, o uso de plantas medicinais, e aí eu trago, por exemplo, o programa que eu tinha comentado no início, né, que eu e Sueli a gente coordena, que é o Pé de Saúde. A gente fez umas oficinas, acho que foi em 2018, ou foi no início de 2019, estou perdida no tempo depois dessa pandemia, mas com o pessoal da comunidade, porque os jovens estavam esquecendo esse saber, né, das ervas medicinais. Então, a gente fez uma parceria com os mais velhos, a gente fez uma conversa com eles e eles fizeram essa oficina. Era um professor e um idoso da comunidade juntos, mas a gente muito mais no papel de mediar, de colaborar nessa metodologia para eles falarem. Eles foram falando, a gente foi fazendo chá, foi fazendo um lambedor, levou fogão, enfim, foi um dia incrível. E, assim, isso é agroecologia? É, mas isso é promoção da saúde? Também. Também. Né? Então, é difícil a gente fazer essa... É difícil tirar um do outro, é difícil partir. Eu acho que é muito mais fácil integrar. Né? Exatamente. Vanessa, Luana perguntou aqui se a seleção ela vai ser anual ou ela vai ser por turma, tipo, só vai ter outra seleção quando terminar a primeira turma. Não, vai ser anual, Luana. Todo ano a gente vai ter seleção, né? Então a gente vai ter R1 e R2, todo ano. Olá, gente. Vou aproveitar que fez a minha pergunta para fazer uma fala. Eu sou Luana, sou residente em saúde da família, com ênfase na população do campo, aqui em Garanhuns. Aí eu já tinha visto desde o início, quando vocês começou a se falar sobre a residência de saúde coletiva com agroecologia, eu já fiquei louca, porque já trabalho com agroecologia, eu sou do Rio de Janeiro, mudei para cá para fazer a residência. Então, na minha graduação como nutricionista, eu já atuava junto a algumas populações tradicionais, já muito focada com mulheres agricultoras, então sempre trouxe esse debate dentro da minha graduação. E aí, só para dizer que eu acho importantíssimo a gente estar nesse momento aqui, nesse movimento também. Já estou empolgadíssima para entrar na próxima turma. E dizer também que eu adorei os slides do início, são muito importantes. Aí uma coisa que eu fiquei pensando quando você trouxe a fala, né, do Mambab, se eu não me engano, que é também da importância, na verdade foi a nossa comentarista aqui que trouxe, que é importante você também participar da luta como forma antirracista, né? E também da importância da gente fazer uma luta contra-colonial, como o Antônio Bispo traz bastante, né? Que a gente está dentro desse modelo biomédico, então como que a gente pode ofertar também a saúde para essas populações, né? Fugindo desse modelo e pensando numa luta contra-colonial, né? Então, acho que um dos caminhos mesmo é a gente trazer esse debate para a academia, trazer esse debate da agroecologia dentro dessas diversas formas que ela pode potencializar, né, esse cuidado à saúde e essa prevenção. E aí eu queria até fazer uma outra pergunta, se os campos que estão sendo pensados de atuação são campos onde já exista uma vivência com a agroecologia, ou a ideia é talvez fazer alguns intercâmbios agroecológicos com algumas comunidades, porque me remeteu muito, eu só falo a comunidade que eu estou atuando, que é um quilombo aqui em Miraci, que é o quilombo de Caluete, e justamente a gente vê esse apagamento, né, da cultura local, muito por esse processo de racismo muito presente ali com aquela população, né? Então você vê uma população que acaba produzindo mais commodities e indo suprir a sua demanda nutricional comprando alimentos industrializados, né? Então, eu já estava até pensando em como fazer eu já estou fazendo esse diálogo ali com eles sobre a segurança alimentar, então me colocando aqui também aberta a estar dialogando com vocês e com a próxima turma no que precisarem aí. Acho que é isso, vou encerrar minha fala. Que legal, Luana, muito feliz por você estar aqui participando. A residência do campo é uma residência importantíssima, uma estratégia muito forte que a gente vai ter de atuação conjunta, né? Essa conversa foi feita com o Itamar, que hoje coordena a residência. A residência do campo está no meu coração, né? Eu ajudei a construir, junto com a professora Paulette, em 2014, a primeira turma foi em 2015, né? Eu coordenei essa residência em 2015 e 2016, até 2017. 2017, no início de 2017, eu saí da residência do campo. Foi quando ela veio para Recife. E é uma residência que já trabalha também lá no território, nos territórios quilombolas, essa questão agroecológica, né? Vem potencializando, né?
E quando a gente estava nesse início do processo de construção do projeto dessa residência em saúde coletiva, um dos atores que a gente viu que era fundamental para a gente estar dialogando e estar integrando foi o professor Itamar, né, mas trazendo toda a residência do campo, né, porque o olhar que vocês têm, esse olhar, é uma residência em saúde da família, para quem não conhece, então é a clínica, vocês atuam na clínica também, né, mas claro que numa clínica ampliada, completamente ampliada, nessa perspectiva da saúde em sua complexidade. E a saúde coletiva, ela vai atuar nesses territórios também, mas a gente vai atuar no território a partir de um olhar para essa gestão. Como é que eu construo um microsistema de saúde saudável, né? Que potencialize essa promoção da saúde, que colabore com isso. Eu acho que elas se encaixam muito bem. A gente vai estar trabalhando em territórios que já têm agroecologia, potencializando esses projetos, mas a gente também vai atuar em territórios para disparar novos projetos. Então, não é algo fechado ainda não. A gente ainda vai ver como é que a gente vai fazer esse rodízio, porque, por exemplo, a primeira turma, inicialmente, a gente ainda vai ter essa reunião com os movimentos e com esses projetos que atuam no território, né, para a gente poder fechar por onde começar, né? Porque, como eu falei, são 21 municípios, a gente aprovou na reunião da CI, então todos os secretários de saúde estavam bem empolgados, querendo que a gente atuasse nos territórios, mas quem chegou mais junto é Garanhuns, que é a sede, né? Capoeiras também, né? E tem outro município que, desculpa, eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, a gente pensar por onde começa. E aí, a ideia que a gente faça um rodízio mesmo, a gente potencializa esse ano, essa turma vai estar em tal local, como vocês estão fazendo agora. Né? Vocês, esse ano, não sei quando foi, mas foram para Caluete. Vocês estavam antes em Iratama, né? Com a comunidade do Timbó e a comunidade de Estrelas, agora está em Caluete. Então, a gente tentar potencializar esse território e disparar novos processos também, naqueles locais que têm dificuldade de construção, de trazer essas construções agroecológicas para perto, né? É isso mesmo, a gente trabalha fazendo esse rodízio, né? Cada turma acaba indo prestar atenção em um novo quilombo. Aí eu achei massa a tua fala, porque é justamente isso, a gente até fala bastante, que todo modelo biomédico é clínico, mas nem toda clínica é biomédica, né? Então a gente tá aí lutando para tentar construir isso da melhor forma possível para atender a nossa população, o nosso povo. Que bom. Foi ótima essa fala da Luana, porque eu lembrei, Vanessa, do curso que a gente fez, né, lá na Fiocruz, sobre determinação social, e aquela experiência fantástica da clínica ambiental lá do Equador, isso, que você teve lá, né? Você teve a oportunidade de... E aí eu queria depois que você falasse um pouquinho, né, para as pessoas conhecerem, né, falar... Eu conheci teoricamente, né, porque eu conheci através do curso, mas você teve a oportunidade de estar lá, né? Aí deixa eu só te dizer que a Régia que está te parabenizando, Régia Maria. É grande amiga também, professora do você faz muita diferença, na UPE e no SUS. E Nívia também tinha deixado outros comentários aqui, né, falando sobre a agroecologia, que a agroecologia é verdadeiramente ecológica, né, o futuro do mundo. E o agronegócio, como a gente, né, escuta a propaganda do pop e do tech, mas que, na verdade, é altamente destrutivo, né, está destruindo tudo. E ela também fala, desde que entrei em saúde coletiva, que sinto falta disso. O curso é muito voltado para a gestão, esse lado da saúde pública precisa ser mais abordado e divulgado. Frância, né, também, Frância é nossa aluna aqui, que eu falei, que é enfermeira, achando fantástica a proposta da residência, né, não só, assim, focar nos alimentos, mas sim no bem-estar, né, tanto para quem está envolvido, como também para quem tem acesso a valores e costumes das comunidades. E esse relato que Luana trouxe, né, das comunidades tradicionais, a gente também vê muito isso, Luana, quando a gente trabalha aqui com as populações rurais, que, infelizmente, né, as populações que não têm o modelo da agroecologia, né, não fizeram a transição agroecológica, muitas vezes estão produzindo realmente commodities, ou não, mesmo que não sejam commodities, mas estão produzindo alimentos no modelo da monocultura,
né, trazendo um impacto gigantesco para muitas vezes para a sua propriedade, para a sua saúde, porque terminam produzindo com uso intensivo de agrotóxicos, né, e de sementes transgênicas, enfim, a gente já tem um impacto muito forte disso aqui, e o impacto para a sua segurança e para a sua soberania alimentar, porque aí essas pessoas, como você relatou aí, elas produzem, como elas usam bastante agrotóxico, muitas até, né, não consomem aquilo que está produzindo ali, e aí vão atrás de comprar os alimentos industrializados, né, aquele modelo da padronização da alimentação que a gente vê, né, que é, infelizmente, presente em todo canto, tá? Depois tem outros comentários, mas aí, Vanessa, fala um pouquinho sobre a história da clínica ambiental, e dessa proposta também, né, da determinação, porque aquelas imagens que você trouxe lá no início, eu lembro muito dos primeiros diálogos que a gente fez com o André aqui no Projeto Zika, que a gente abordando, né, por essa perspectiva da determinação social, como é que a gente tem um modelo, né, de combate às arboviroses, né, a dengue, zika, chikungunya, no mesmo modelo semelhante ao da agricultura, né, o combate químico com o uso de substâncias que são tóxicas também, e quando, na verdade, onde é que a gente teve os casos que foram mais complicados, né, então o André trazia muito isso, a realidade aí de Pernambuco, né, a falta de saneamento, e que a gente tem aqui também, as áreas onde as pessoas estão numa vulnerabilidade social gigantesca, e aí o modelo de combate às arboviroses no modelo do combate químico, e passando, né, como se estivesse passando uma borracha ali, e ninguém estivesse vendo que ali não tem saneamento, que ali falta água, né, as pessoas não têm água encanada, não tem tratamento de esgoto, né, o saneamento de uma forma geral, né, o acesso, o tratamento, a coleta do esgoto e o tratamento, né. Então, a gente fez aquele curso juntas, né, com o Maldonado, com o Adolfo Maldonado, na Fiocruz, sobre determinação social da saúde, e de lá é que disparou a minha vontade de conhecer de perto, né, e eu estava no final, no último ano de doutorado, foi no início, não, isso foi em 2018, né, Shirley? Em 2019 é que eu fui para lá. Exatamente. E aí, foi no início de 2018. Foi no início de 2018 que, inclusive, teve o congresso lá no Equador. Eu fui para o congresso, mas, infelizmente, tentei me programar, até falei com o Maldonado, de passar uma semana lá, só que acabou que não deu certo, porque por conta das atividades na universidade, e eu não pude ficar mais uma semana fora, né, que eu precisaria ficar para além do congresso, mas fiquei me devendo, né, conhecer a experiência lá da clínica ambiental. E aí eu estava usando na minha tese a determinação social da saúde, e eu vi que Nívia colocou aqui, falou do Breio, né, e aí, assim, super apaixonada pelos estudos da determinação social, né, nessa perspectiva que o Breio traz, o Jaime Breio. E aí eu consegui, a partir da própria... Eu fui para o site, a Maldonado me disse que no site você conseguia ser pesquisador associado, fui lá, fiz, botei Breio como uma indicação de orientador e consegui, né? Foi uma surpresa, e fui passar um mês lá com o Breio. E foi, eu acho assim, que quem estava perto, tipo Régia, Sueli, né, o próprio Saulo, né, que estava aqui, viu que foi quando eu consegui fazer disparar na minha tese, assim, passei um mês só estudando determinação social, e a gente foi também, passei uma semana com o Adolfo Maldonado na Ação Ecológica, conhecendo, né, de perto, que é uma ONG, né, uma ONG, que atua que é no norte do Equador, né, como é o nome? Na Amazônia Equatoriana, na verdade, atua na Amazônia Equatoriana, porque lá na Amazônia Equatoriana tem uma grande extração de petróleo, né? E essa extração de petróleo causa um número imenso, assim, mensurável, na verdade, de pessoas que têm câncer, que adoecem com câncer, né? E aí, muito da ação dessa ONG é voltada para isso, né? Para ajudar, para o cuidar dessas pessoas, para potencializar e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí elas adotam a agroecologia e a permacultura
como um meio, né, de trazer qualidade de vida, de promover saúde nessa região da Amazônia Equatoriana. Então, a gente teve a oportunidade de ir para algumas que eles chamam fincas agroecológicas, né, que são sítios, para a gente na tradução acho que é fazenda, mas aí são os sítios, né, agroecológicos que são modelos, né, também, porque eles têm, eu não sei se você lembra que ele trouxe um slide com uma degradação de cores, então cada família tem um certificado na parede. E aí eles tentam atingir o maior nível, que é quando você já tem construções agroecológicas, né, que já vem atuando nesse âmbito da permacultura. E foi uma experiência incrível, assim, incrível, porque a gente viu realmente na prática funcionando, né? As pessoas, eu participei de um curso que eles estavam dando para a população. Eu não vou saber dizer o que era o curso, mas era para trabalhar, quem é de práticas integrativas também vai saber, era apertando alguns locais do corpo que vai ativando algumas coisas e vai promovendo saúde. Eu não vou saber o nome de qual era a técnica, mas eles levavam um especialista para lá, ensinava a própria pessoa, a própria população, né, lá da região, era um curso. Né, eles iam várias vezes, faziam esse Eu curso. acho que é acupressão. Será que não é acupressão? Se eu não me engano, eu já li alguma coisa sobre são pontos, né? Você não usa nenhum instrumento, é com as mãos, né? Com os dedos. Com os dedos. Era um nome como era em espanhol, eu também e acabei esquecendo e não anotei, não registrei. Mas, enfim, eles ensinavam, esse foi um dos cursos que eles fizeram, tinham vários cursos que eles davam para a população, e essas pessoas, em troca, eram cursos gratuitos, mas elas atendiam as pessoas que tinham câncer, né, que estavam adoecendo na própria comunidade gratuitamente. Elas poderiam usar esse conhecimento para poder vender seu serviço, mas para essas pessoas teriam que ser um serviço gratuito. Esse era o único contraponto contra a resposta que eles pediam, né? E era incrível, assim, a gente foi para algumas casas, a gente dormiu em algumas fincas, né? E eu lembro de uma que me marcou muito, assim, toda a alimentação que a gente teve daquela casa, ela tirou do quintal. Nada mais além do que ela tinha no quintal. Até ortiga, como é o nome daquilo? Cogumelo, que tem. A gente foi para uma parte da floresta mesmo, mais fechada, e o marido dela tirou, assim, um pedaço de árvore, embaixo tinha os cogumelos. Esse é uma delícia. Pegou o cogumelo, levou e a gente almoçou aquilo. E era tudo delicioso. Foi impressionante como eles realmente utilizam os recursos que ele tem, sabe? As construções, enfim. Isso tudo foi potencializado pela ação ecológica, né? Então, é um local que eu quero voltar. Eu pensava em fazer, inclusive, meu pós-doc, mas com essa pandemia atrasou tudo na nossa vida, né? Mas, enfim, Shirley, eu acho que foi uma experiência que a gente teve teoricamente e depois eu pude presenciar, que mostra e que foi onde ativou para mim essa questão da agroecologia, porque até então eu nunca tinha estudado agroecologia, não sabia exatamente o que a agroecologia fazia além, para mim era o não uso de agrotóxico, que vai muito além disso, né? Então, eu acho que essa experiência no Equador, eu fui para longe para poder me atentar, né, da importância da agroecologia e da saúde, que a gente nem precisava, né? Porque aqui no Brasil a gente tem experiências belíssimas, tão próximas da gente. E aí eu vim conhecer muitas experiências que estão aqui do nosso lado, depois também que eu entrei para o GT da ABA, do GT Saúde, a gente, né, que está fazendo, inclusive, junto com o DECO, né, o mapeamento, né, das experiências agroecológicas. Isso que vai ser bem importante para a gente saber o que é que está acontecendo pertinho da gente, e a gente se integrar, né? Isso, as experiências já foram cadastradas, né, agora a gente vai participar da fase de olhar para essas experiências, né, ver o que é que está faltando das respostas, né, do questionário. A gente está nessa fase agora e depois, provavelmente, sistematizar isso. Provavelmente não, vai ter que ser sistematizado para que a gente conheça, né, o que é que essas experiências no Brasil e na América Latina, porque foi aberto também a plataforma para o cadastro de experiências fora do Brasil também, né?
Eu não sei se é Tamara ou Tâmaras, eu sempre estou... Tâmara Pacheco. Eu conheço, escrito do mesmo jeito, eu já tive uma aluna aqui que era, mas pronunciava Tamara, né? Eu acho que é Tâmara que foi comentando, que ela falou aí de eu acredito que sim. Né? Ela dizendo que é muito potente o projeto dessa residência, e ela coloca não é nenhum questionamento, né? Ela coloca como deve ser desafiante, né, aprovar uma residência como essa que vocês conseguiram aprovar, com esse contexto caótico e desafiador que a gente está vivendo, né? E realmente, quando a Vanessa falou que tinha sido aprovada com a felicidade maior do mundo, né, a gente imagina, porque a gente está indo na contramão de tudo, né, de um contexto, como ela coloca aqui, que é realmente caótico, né, e a proposta dessa residência vai na contramão disso. Que bom, né, que bom que conseguiu, né, que a gente pode estar aqui hoje falando sobre essa residência, sabendo que ela vai iniciar o ano que vem, né, e quantas experiências a gente vai poder depois estar, né, fazendo outras prosas aqui, conversando sobre essas experiências. Porque quando você diz, Vanessa, você precisou ir lá no Equador, e a gente tem experiências, né, de agroecologia, mas para você ver como a gente ainda distancia a formação da saúde com a questão das agrárias, né, do que está no campo, da produção. Como a gente está distante? Porque eu vim conhecer a agroecologia porque eu vim trabalhar no curso de agroecologia. E, inclusive, quando comecei, eu ficava olhando assim, eu digo, eu vou trabalhar o quê aqui? Porque o meu concurso lá, que era para microbiologia, tem uma disciplina de microbiologia, e o resto, né? Aí depois é que eu vou entender como a saúde dialoga com a agroecologia. Mas aí a gente só consegue entender isso depois que a gente já está inserido, né? Porque a gente não tem isso no nosso currículo, né? Na nossa formação. A formação ainda é tão segregadora que a gente não consegue fazer, é tão fatiada a nossa formação que a gente não consegue trazer essa integração, né? Que é... Desculpa, minha gente. Eu ia falar alguma coisa, só que a Flora chegou aqui do lado e eu acabo esquecendo. Esqueci. Nívia também tinha falado aqui do Brê, né, que você já comentou, e que conheceu, né, que teve a oportunidade de assisti-lo, né, no evento da Abra. Travou. Travou para vocês ou só para mim? Travado só para mim. Ah, travou então. Travou aqui também. Porque isso acontece geralmente comigo, porque a minha internet é uma droga. Eu lembrei o que eu ia falar enquanto Shirley volta. O que eu queria falar é dessa questão da residência, né? Dessa falta de integração que a gente tem. Quando a gente pensou numa residência em saúde coletiva e agroecologia, muitas pessoas chegaram para a gente para perguntar o que é que tem a ver essa formação, né? Por que vocês botaram ênfase na agroecologia? Então, o projeto que a gente fez para essa residência, se vocês tiverem a oportunidade de ler, como Shirley leu, do início ao fim parece uma justificativa. A gente trouxe todos os elementos que são importantes para a formação de um sanitarista que pode ser baseado na agroecologia, né? Então, ponto por ponto, a cada parágrafo, a gente foi trazendo que o sanitarista ele precisa ter esse olhar, por quê? Por isso, isso, isso. Por que eu vou fazer um planejamento? Eu preciso saber ali, dentro daquela localidade, o que é que acontece naquela região, como são esses povos, como são esses modos de vida, né, que influenciam no estilo de vida. E aí, Shirley trouxe uma questão do Breio, né, que eu falei que eu trabalho muito nessa perspectiva da determinação social da saúde, e aí o Breio, ele traz as 3 dimensões da saúde, né, que é o singular, o particular e o geral, e isso está integrado a partir de movimentos de subsunção e autonomia relativa. Então, eu não posso olhar para a saúde apenas a nível singular, de sujeito e de família, sem olhar para o particular, que é essa comunidade, né, que é essas relações que esse sujeito tem, e olhar para esse âmbito geral, que é o sistema que a gente tá inserido, né?
o sistema social, o sistema econômico, são essas as políticas públicas que para a saúde, enfim, para essas comunidades tradicionais, para o movimento campesino, são essas políticas também que vão estar influenciando, que aí, segundo a teoria da determinação social, subsume, né? O geral, ele subsume o particular e subsume o singular, mas o singular tem autonomia relativa, então, mesmo eu estando influenciada por esse movimento, por esse sistema capitalista, pelo agronegócio, eu tenho autonomia relativa e posso também sair dessa subsunção, né? Então, é um pouco desse movimento que traz a determinação social da saúde, e a residência nesse contexto é um movimento de autonomia relativa, né? Que a gente tenta, mas não significa que a gente está fora desse contexto. Então, é o cuidado e o olhar que a gente vai ter que ter a cada momento para a gente não reproduzir esse modelo que a gente está inserido e que a gente vive nele, né? Vive impregnado desse modelo, né? Voltou, Cileide. Gente, minha conexão, e olha que eu estava usando já do celular aqui, mas tá oscilando muito hoje. Aí o problema todinho é que eu perdi o que estava escrito antes, então eu acho que o último comentário que eu fiz foi esse que você estava falando, né, sobre o desafio de construir essa residência nesse contexto que a gente está vivendo, mas aí o que está escrito abaixo disso, eu perdi aqui, porque aí desaparece para mim aqui no chat. Foi o de Câmara, né? Deixa eu procurar. Tá. Deixa eu ver aqui mais se tem alguma pergunta. Luana fala mais abaixo. Algum comentário que tu fizesse, né? Dizendo que ela concorda com você e que acabam caindo nesse modelo da monocultura também, pela ausência do acesso à água e sementes. Que urtiga em salada é maravilhosa, né, Francia? Eu também achei maravilhosa. Eu comi numa tortinha que eles fizeram. Aí, Nívia traz que tem um sonho de produzir uma horta solidária e uma farmácia viva na área do complexo hospitalar, lá no Hospital Oswaldo Cruz, né, que é o hospital universitário, que tem tanto espaço para isso. Os acompanhantes dos pacientes internados poderiam se beneficiar muito disso, né, além dos próprios trabalhadores do hospital. E aí, Régia diz logo abaixo, excelente ideia, você pode, faça. Olha, a gente está com uma experiência dessa aqui no Hospital da FAP, que é um hospital aqui de referência para tratamento de câncer, e quem está desenvolvendo é uma ex-aluna nossa do curso de agroecologia, Márcia Paloma, está desenvolvendo a horta lá, foi contratada pelo hospital para desenvolver a horta, já estão ampliando, os alimentos que estão sendo produzidos na horta são utilizados para alimentação dos pacientes, dos funcionários. Deu uma travada aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto, é porque deu uma travada aqui, eu já pensava que tinha caído de novo. E, inclusive, a gente tem outros alunos de agroecologia que já estão se envolvendo num projeto lá na mesma horta. Então, para ver como é possível, né? E isso foi uma demanda do próprio hospital. Márcia Paloma, ela tinha um trabalho aqui num clube, aqui em Campina Grande, um clube de lazer, né? O Clube Campestre aqui, que é um clube que tem esporte, piscina, enfim. E ela desenvolveu esse projeto na horta e o pessoal do hospital ficou sabendo e contratou para que ela desenvolvesse o projeto lá. E começou e está dando tanto resultado que já estão ampliando. Então, já estão com uma produção muito bacana e já tem, eu acho que, eu não sei se já chegou a fazer um ano, né, do início do projeto lá, mas antes da pandemia, porque a gente tem parte de pesquisa do nosso projeto, né, sobre agrotóxicos lá, sobre câncer, e eu fui lá, conheci a horta, a gente, inclusive, ia fazer algumas atividades extensionistas lá, só que aí, com a pandemia, a gente teve que suspender, não dá para a gente estar se expondo, mas eu sei que a horta está bem desenvolvida lá, a gente conversou com o pessoal da direção do hospital, muito satisfeitos, além de que também isso termina sendo econômico, né, porque são produtos que eles deixam de comprar.
e com essa proposta de ter uma alimentação mais saudável também. Então, a gente já imagina, um paciente que está lá com câncer, né, fazendo tratamento de câncer, e tem a oportunidade de ter uma alimentação saudável, né, uma alimentação livre de agrotóxicos. Então, tem sido um projeto muito bacana, e eu fico muito feliz, assim, porque é uma ex-aluna nossa, né, que está lá, ela, né, já dando oportunidade para que outras pessoas, inclusive outros alunos do curso, possam se integrar como alunos extensionistas e participar do projeto também. Muito bom. E para Lívia está dizendo. terapêutico também, né? Ajuda, inclusive, esses pacientes nesse cuidado, né? Eita, eu quero esquecer a palavra. Mas ajuda na saúde mesmo desses usuários, né? Muitos CAPs têm horta também no Exatamente. Né? Algumas unidades de saúde, né, que tem a farmácia viva e que tem hortas. O próprio projeto Zika, a gente tem a proposta das hortas, só que aí são escolas, né, porque é para envolver a questão da educação ambiental. Aí também a farmácia viva e hortas nas unidades de saúde e nas escolas, né, onde o projeto tem atuação. Com essa proposta também de discutir a alimentação saudável, de fazer um trabalho sobre educação ambiental e, ao mesmo tempo, também produzir, por exemplo, plantas que são repelentes, né, já que a proposta do projeto é trabalhar estratégias, né, que fujam do modelo uma das propostas, né, não é só essa, mas uma das propostas do projeto é trabalhar estratégias que fujam do modelo do controle químico para o combate ao AIDS, né? Alguns municípios, né, principalmente de Capoeiras, lá da região, é uma das coisas que o secretário de saúde de lá entrou em contato para a gente tentar fazer, junto com a residência, né, do ano que vem, uma farmácia livre, fazer farmácias livres nas unidades. E, se não me engano, não sei se Luana está aí ainda, da residência do campo, teve já uma atividade no quilombo de lá, trabalhando nessa perspectiva da construção de uma farmácia viva. Então, farmácia viva também é um projeto que a gente pensa em colocar em prática. Eu acho que vão surgir vários projetos, várias ações que vão emergir, né, desse território que a gente vai poder estar atuando e estar potencializando. Shirley, o chat, eu acho que não tem mais perguntas, não. Tem mais os comentários dos projetos de... Isso, não, agora ele já está aparecendo para mim. Agora ele já aparece para mim. Eu perdi as mensagens anteriores. Quem entrou agora foi a Amália. A Amália é uma companheira aqui da CPORG, inclusive participou de uma aula essa semana comigo sobre certificação. E tem experiências fantásticas também. Bem-vinda, Amália. E eu coloquei aí coloquei aí no chat, já tinha colocado antes, que quem tiver interesse no certificado pode solicitar pelo e-mail do NERA, basta mandar o nome completo. A gente estava com os certificados, né, eu terminei que acumulei alguns certificados para enviar, mas já estou atualizando, para que, né, a gente, ou seja, aos poucos vão chegando, né, de quem participou das provas anteriores. Aí a gente está enviando, por isso que eu peço para que solicite pelo e-mail, porque aí eu fico com o controle dos que eu já enviei, né, dos que eu já respondi. Tá joia? Quem tiver interesse é só mandar o e-mail para a gente, que a gente coloca. Isso. Tem uma pergunta aí da Luana para você de previsão da educação do edital. Então, o edital, Luana, tá para sair junto com o edital geral do Estado, né? Vai sair na mesma seleção da Secretaria Estadual de Saúde. Eu não sei exatamente o dia que vai sair esse edital, mas assim que sair, a gente vai sair divulgando também. A ideia é a gente fazer um cardzinho para divulgar a residência, como é a primeira vez que a gente oferta, né? A primeira turma, a gente precisa fazer uma divulgação mais pesada também, né? Para que as pessoas saibam que existe, né? E pode divulgar, sim. Pode já divulgar
ajuda muito a gente já está fazendo esse movimento mesmo de fazer essa divulgação. Assim que sair um card, a gente está pensando numa artezinha, fazer uma divulgação mais organizada, assim, de dizer quais vagas e tudo mais, com um textinho, a gente manda para vocês, para divulgação. Manda aqui para a Shirley também. E a gente fazer um intercâmbio, né, Vanessa, também com as experiências, com os cursos de agroecologia, eu acho que dá para a gente fazer uns diálogos bem bacana, né? Tanto de visitas, a gente tem muitas experiências agroecológicas aqui na Paraíba, como aí Pernambuco também tem, né? A gente tem um movimento, Paraíba e Pernambuco, na verdade, né, tem um movimento agroecológico muito forte aqui no Nordeste, com muitas experiências que são referências, né, não só para o Brasil, né, vem pessoas de fora para conhecer as vivências agroecológicas, né, aqui dos nossos territórios. Bom, pois é, acho que os residentes, eles têm também um mês de estágio estratégico, né, que eu acho que a gente pode estar construindo também esse um mês nessa perspectiva, né, de você manda uns alunos para cá, os residentes vão participar também dos projetos por aí, enfim. Você já é uma pessoa que faz parte dessa construção, né, Shirley? Então, pode ter certeza que tem um espaço grande aqui para você. Tem disciplina que a gente já pensou em algumas partes e você está ministrando também. Então, você faz parte desse processo, dessa construção, né? E a gente vai estar junto nisso. E todo mundo que quiser se somar é muito bem-vindo, seja para vir como residente, vindo como colaborador, né, divulgando. Eu acho que a gente faz isso nas múltiplas mãos e múltiplos desejos, né, de estar construindo um projeto como esse, assim, de integrador, né, de saúde, da agroecologia, nessa perspectiva de mudança mesmo. Tem um pessoal, Vanessa, do município do Conde, né, que já fica fronteira com Pernambuco, né? Fica próximo já da fronteira com Pernambuco. Que, inclusive, eu não lembro se você conheceu a Ângela, ela fez até aquele curso conosco, com o Maldonado. Ela estou em dúvida se a Ângela é enfermeira ou se é fisioterapeuta. Sim, fisioterapeuta. Que ela trabalha... Ela foi da primeira turma da residência do campo. Exatamente. E o Conde, eles vêm desenvolvendo um trabalho muito bacana na área de saúde lá e com esse diálogo com a agroecologia. Então, ó, já está bem pertinho, né? Então, eu até divulguei, mas eu acho que a galera não pôde participar hoje, mas eu divulguei com o pessoal de lá, a secretária de saúde, que tem uma atuação muito bacana. Então, são possibilidades que a gente tem já, né, de prosseguindo com esse diálogo, né, que o diálogo já foi iniciado, né, a gente dá continuidade e fortalecer cada vez mais, né, esses laços que a gente tem, que a gente vem criando, essa aproximação, né, por conta do próprio GT da ABA, que, né, facilitou, né, ainda mais a nossa aproximação, o grupo de pesquisa também, né, do GT, enfim, uma série de possibilidades que a gente tem de estar fortalecendo esse nosso diálogo, né? Exatamente. É isso. Eu acho que alguém falou. Eu não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, abrir, né? Quiser perguntar diretamente para a Vanessa ou escrever. Acho que não. Tá dando umas travadas aqui. Bem, então eu acho que a gente vindo para a residência, né? A gente pode isso, a gente pode ir se organizando aqui para a gente, né, encerrar nossa prosa. Antes da gente encerrar, eu queria compartilhar uma imagem aqui com vocês vão entender. Não vou falar agora, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Hoje a gente perdeu, né, um cartunista maravilhoso, o Quino,
E a Mafalda, ela representa muito das nossas lutas, nossas indignações, mas também das nossas esperanças, né? E eu acho essa imagem muito bonita e é uma homenagem ao Quino, mas também é uma homenagem a esse processo, né, dessa residência, todas essas resistências que a gente vem construindo, né? E a liberdade, às vezes, ela é pequenininha, mas ela está lá, presente, né? Ela não deixa de existir, né? Verdade, muito bom essa questão. Ainda demais. Acho que a gente encerra, né, assim, com essa imagem, nesse diálogo com tudo que a gente veio conversando nessa prosa aqui, né, na nossa prosa. Eu acho que essa imagem, ela consegue fechar bem isso tudo que a gente vem discutindo, né? Como é que a gente trabalha para ampliar, inclusive, essa liberdade, né? Mesmo a gente tendo uma liberdade tão pequenininha, mas como é que a gente atua para a gente conseguir ampliá-la um pouco mais. Inclusive com a força das mulheres, né? Olha aí a nossa sala. Verdade. Representação, né? Para a gente dizer que a gente se mantém na luta, né? Não desiste, né? Não desiste fácil, de jeito nenhum, né? Muito pelo contrário, né? Eu acho que a força feminina, ela está cada vez mais tendo sendo ampliada, né? Quando a gente se junta em um espaço como esse daqui, para a gente estar discutindo um projeto tão bonito, né? Uma possibilidade, né, de diálogo, assim, fantástica, e isso já está acontecendo, né? O diálogo já está acontecendo. Isso aqui já é um espaço onde esse diálogo já está acontecendo, né? A gente tem pessoas aqui da área das agrárias, a gente tem pessoas aqui da área de saúde, a gente tem estudantes, né? A gente tem pessoas que já trabalham com agroecologia, tem pessoas que estão ainda estudando agroecologia, tem pessoas que já trabalham com a saúde, tem pessoas que estão estudando a saúde, mas todo mundo com o mesmo propósito, né? Com a mesma ideia na mente, né, da gente construir um mundo melhor e que essa liberdade ela seja ampliada, né, que ela fique maior do que a Mafalda, né? E que bom, Shirley, parabéns pelo esse espaço, né? Pelo espaço que você traz aqui para a gente poder estar discutindo temas como esse e outros temas que eu já vi que você vai postando, infelizmente eu não consegui acompanhar, mas que são temas tão ricos e tão importantes, né, para a gente estar discutindo nesse momento que a gente vive. Então, parabéns pelo projeto, né, parabéns a todos que fazem parte do núcleo de extensão e obrigada mais uma vez pelo convite, né, por poder estar aqui com vocês. E a gente que te agradece, Vanessa, por tudo, né, pela proposta desse curso maravilhoso que tem seu dedo aí, suas mãos, seu corpo todo, né, e por estar aqui conosco, né, de ter aceitado fazer essa prosa conosco. Não, é a primeira, mas com certeza a gente vai fazer outras, né? A gente, inclusive, já te convido para depois você participar de uma das aulas, a gente dialoga, tem vários componentes que eu faço esse diálogo entre saúde e agroecologia, então já deixo o convite. Val, daqui uns dias, a Malha participou da aula essa semana, né, falando sobre certificação e sistemas de certificação de orgânicos, e Val vai participar daqui a uns dias, né, falando sobre as experiências de horta urbana. Enfim, a gente tem que aproveitar isso que a gente está vivendo, esse isolamento, essa coisa da gente não poder estar junto o tempo inteiro, mas a gente tem que aproveitar essas formas que a gente tem de se conectar, né? Então, uma prosa nossa, do Agroecologia em Prosa, geralmente terminaria com abraço, com café, com sorda, com bolo, com filho, né? Mas aí não termina assim, mas termina a gente sorrindo, a gente se fortalecendo, porque são espaços realmente de fortalecimento. Eu estava sentindo falta. Foi um mês que eu precisei me dar de desconto, assim, porque eu estava cansada, mas eu estava sentindo realmente falta dos nossos encontros. A semana que vem a gente vai ter um encontro, provavelmente na sexta-feira, esse encontro está sendo construído com o Fórum Paraibano de Segurança e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional,
sobre a Semana da Alimentação. Então, a gente deve ter a prosa na sexta-feira, e a gente ainda vai divulgar porque a gente está fechando os convidados. E na outra segunda, no dia 19, a gente vai ter uma aula aberta com a Islândia, que é a presidente da ABA, no meu componente de segurança e soberania alimentar. Eu já dou uma divulgada também pelo Instagram, porque como vai ser uma aula aberta, vai ser para turma de agroecologia, mas com espaço para que outras pessoas possam participar, né? E também agora ainda esse mês de outubro eu vou querer fazer a prosa sobre a questão dos agrotóxicos e depressão, né? Assim, um tema extremamente importante que a gente precisa falar sobre isso, né? A gente já teve prosa aqui com a Fernanda, do Instituto Nacional do Câncer, e eu lembro que uma vez eu vi uma divulgação, né, essas campanhas, né, como do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e que diz, né, se você está discutindo câncer, você tem que discutir necessariamente a questão dos agrotóxicos, porque a gente sabe que não é a única causa, mas a gente sabe que o próprio INCA tem se posicionado, né, como esse modelo produtivo que a gente tem, né, no nosso país, com o uso intensivo de agrotóxicos, como isso tem se relacionado no aumento de casos de câncer no nosso país. Então, não dá para a gente discutir depressão, por exemplo, suicídio, sem a gente discutir agrotóxico, não dá para a gente discutir as questões relacionadas ao câncer sem a gente estar discutindo agrotóxico, e sem a gente estar discutindo a possibilidade que a gente tem, que é de construir um Brasil onde tenha mais agroecologia e menos esse modelo destrutivo que a gente tem de agricultura, né? E que isso chegue cada vez mais nos cursos da área de saúde, porque essa discussão é extremamente necessária, né? Sim, então, pode falar, Val, querida. Só dar uma palavra, como você falou sobre a depressão, né? Nós temos o exemplo do nosso coletivo de pelo menos 3 agricultoras estarem entrando na depressão ou já estarem na depressão, até mesmo pensar o suicídio, até chegar na agroecologia. E quando elas encontram, isso foi um relato de muito mais tarde, quando já tinha intimidade para poder comentar sobre isso que a gente não sabia. Isso. Então, a agroecologia faz toda a diferença, não tem como separar a agroecologia da saúde, né? A gente pensa numa saúde mais ampliada, e no momento em que você está na troca da terra, tem esse cuidado também, tem esse momento de pensar. Então, falar de agroecologia, falar dessa alimentação saudável, né, que trata do corpo, mas também que trata da gente no momento da troca com a terra, é fundamental. E essa mudança que elas tiveram, nesse momento de elas se entregarem, né, nesse cuidado, nessa terra, foi, assim, para a vida delas, elas pararam até de tomar remédio. Então, assim, não tem como não comentar isso. Isso não é para setembro, né? Isso é para a vida. Para a vida, exatamente, Val. E eu já deixo até como recomendação aí, esse documentário foi Fernanda Nogueira, que participou já do Prosa aqui conosco, participou de uma aula do meu componente sobre agrotóxicos, trabalha no INCA, e Fernanda divulgou esse documentário com a gente. Procurem, ele tá disponível na internet, se chama O Diagnóstico. E é muito forte, assim, que mostra as relações entre depressão, doenças neurológicas também, lá no Paraná, com as pessoas que cultivam fumo. É bem, bem forte o documentário e necessário que a gente tenha conhecimento, né? Que a gente saiba que isso está acontecendo e encontrar estratégias para que isso deixe de acontecer, né? É saúde. Eu vou aproveitar, Shirley, coloquei aqui no chat um link de um documentário, que foi o documentário que eu fiz durante minha tese, né, e a gente lançou esse ano, que é Terra, Saúde, Resistência e Saúde no Quilombo do Castanho. Eu não estou lembrando o título exatamente, não, nunca mais abri o documentário, mas ele está por esse link aí do YouTube, então quem puder ter a oportunidade de assistir, é bem interessante também, a gente trata da saúde da comunidade quilombola do Castanho e qual é essa perspectiva de saúde que eles têm, né? Que saúde tem a ver com terra, tem a ver com território, tem a ver com alimentação, né? A perspectiva da saúde que os quilombolas trazem, essa perspectiva muito mais ampliada, né? Não é a ausência de doença,
não é apenas uma questão de ter o posto de saúde, mas é essa questão dessa relação com as terras. Como eles falaram, é estar embaixo de um pé de pau, respirando esse ar puro que tem aqui no Castanhinho, né? Eu nunca esqueci essa frase quando a gente perguntava o que era ter saúde. Então, é um pouco nessa perspectiva, né? E coloquei também meu e-mail, quem quiser entrar em contato, pode ficar à vontade também. Então, gente, gratidão mais uma vez. Vanessa, mais uma vez, obrigada, né, por essa prosa tão interessante, tão importante. E gratidão a quem ficou conosco até o finalzinho aqui. Vou encerrar a nossa gravação. Gratidão, Shirley, gratidão a todas que estão aqui presentes. Muito bom essa troca.